Flávia, Muito vamos bem. falar de tarifaço? Diga. Vamos. É que, enquanto a gente está conversando aqui, a gente teve o lançamento daquele pacote de ajuda do governo federal, né? Aquele plano de contingência para amparar empresas mais afetadas aí por essa sobretaxa de 50% imposta por Donald Trump. Uma das ações é a criação de uma linha de crédito de 30 bilhões para essas empresas, né? O Lula disse que estuda também aplicar medidas de reciprocidade, ontem numa entrevista ao Reinaldo Azevedo, para os Estados Unidos. E a gente já tem aqui a nossa Julia Keck, a querida, que não está aqui com a gente no vídeo, mas está ali acompanhando esse anúncio. Já acompanhou a fala da Gleisi Hoffmann, também do vice-presidente Geraldo Alckmin. Destacou aqui uma fala do presidente da CNI, Ricardo Alban, da Confederação Nacional da Indústria, né? Diz que o que nós mais queremos, nas aspas dele aqui, é o que tem sido feito, equilíbrio e bom senso, toda crise gera desafios, mas elogiou a ação do governo. A gente também já teve governadores, os governadores da direita, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, falando a respeito da postura também, criticando a postura do governo em relação a isso. Mas eu queria ouvir a análise da nossa Débora, se ela acha que, do que a gente sabe até agora, né, esse pacote de 30 bi, se ela considera que isso vai ajudar de alguma forma, se é uma medida acertada, Débora. Exato. Historicamente, o governo serve para isso, né? Serve para atuar em ações de emergência para evitar um colapso, né? E perda de emprego. Eu acho que é totalmente legítimo. Não consigo te dizer de bate pronto se o tamanho está correto, né? Porque tem que ver o famoso, tem que sentar e fazer a conta para ver. Me preocupa a fala sobre reciprocidade, no seguinte sentido: quem vai pagar do mesmo jeito que são os americanos que vão pagar mais caro no café da manhã quando colocam a tarifa na gente, se a gente for devolver na mesma moeda, quem vai pagar essa conta somos nós. E vale dizer que as nossas tarifas para os Estados Unidos já são bastante altas. Tá? Quem compra coisa importada, a gente estava falando de influencer, né? Todo aquele equipamento que a influencer compra, aquele microfonezinho, aquele da moedinha, é o dobro do preço, graças a tarifas e impostos que vão se acumulando aí na cadeia. Então, enfim, isso tem impacto econômico, também difícil dizer o tamanho, mas teria um impacto econômico no bem-estar das pessoas aqui do Brasil, dos consumidores. Então, acho que ajuda, a linha de crédito é super bem-vindo, principalmente para entender e conseguir dar um fôlego para essa indústria conseguir, em parte, se adaptar, em parte, conseguir dar tempo, talvez, para negociação, mas no longo prazo, ou para sobreviver até o fim do mandato do Trump, né? Porque é basicamente isso que está todo mundo esperando esse negócio acabar. Mas a reciprocidade vai ter gente me criticando certamente. Eu não gosto, porque quem vai pagar essa conta somos nós. Não tem por que empobrecer o brasileiro, porque na prática a tarifa é isso, você empobrece o próprio país, que você torna todos os importados mais caros, porque o presidente dos Estados Unidos é maluco. Agora tem uma coisa que eu queria também te perguntar. Anteontem, tá tudo parecendo um dia só, mas foi anteontem. O Haddad deu uma entrevista na Globo News, em que falou que o governo deveria, e estava estudando fazer isso, eu não sei se isso está anunciado no pacote, porque a gente estava aqui, sim, né, claro, discutindo outros assuntos, mas que havia então essa intenção de o governo condicionar esse crédito à manutenção de emprego. O que isso é? Isso é importante? Por que isso é importante? E isso é praxe nesse tipo de crédito? Como que você... Não, é importante porque é o seguinte, se você libera dinheiro, e eu vou fazer um paralelo que aconteceu no governo Dilma, ali perto da reeleição, aliás, o governo todo dela abriu muito crédito barato via BNDES em grandes empresas, né? JBS, campeões nacionais, e tudo era uma política de Estado, não era nem emergencial como é esse caso. E o que aconteceu primeiro era crédito barato, por quê? Porque o dinheiro que o governo tirava da economia vinha a taxa básica de juros, e o dinheiro que ele emprestava via BNDES era com crédito subsidiado. Então, a empresa pagava mais barato do que se pegasse num banco normal. Tá. Ou do que o próprio governo pega da sociedade, dinheiro emprestado. Então, era bastante dinheiro subsidiado, né? E na hora que a crise bateu, não seguraram o emprego, porque eles estavam pegando dinheiro barato, né? Por que não? Né? Se estão te oferecendo um empréstimo mais barato do que o resto do mercado, você vai pegar. Mas não necessariamente você vai fazer algo produtivo com esse dinheiro. Muitas vezes você pode só fazer caixa, me preparar, porque eu sei que esse governo está gastando muito, uma hora vai vir uma crise, tô aqui seguro, né? Então, para evitar isso, faz sentido sim você fazer algum tipo de condicionante
ao emprego, do tipo, libero, vocês aceitam esse dinheiro, mas esse dinheiro tem que servir para manter os empregos das pessoas. Isso faz muito sentido, porque afinal de contas você aceita se quiser, não é obrigado, né? Porque essa questão do emprego é bem importante, né? No Brasil é bem caro demitir e contratar, né? Fazer essa troca de pessoal, então às vezes quando você segura a empregabilidade com algum tipo de recurso, você estabiliza. Mas para alguns negócios, talvez, eles não consigam se recuperar ou não consigam um outro mercado tão rápido. Então, realmente vai depender de cada setor da economia. E aí vem junto o esforço de abrir novos mercados, né? Então, só para também seguir no contexto do que vem acontecendo nos últimos dias. O Lula está com muito foco no BRICS. Ontem até a gente debateu bastante isso aqui com o Gabriel e o Pedro, mas um dos argumentos que eu usei é que uma das razões para isso inclui o fato de que o Brasil está na presidência do bloco e até dezembro, e o Lula, eu entendo que está tentando exercer algum protagonismo aí. Não, ele gosta e além disso está imbuído do cargo, né, da função, né, até dezembro. Mas além disso também para buscar algum tipo de apoio e de abertura de mercado para exportação, né? Para exportar, mas não só. Porque, por exemplo, na conversa com o Xi Jinping, o que a imprensa noticiou a partir do comunicado do Planalto é que eles discutiram mais reciprocidade, eu não lembro se o termo foi exatamente esse, ou se foi mais trocas, enfim, eu teria que recuperar aqui, mas mais parcerias ali em alguns setores. Por exemplo, saúde, petróleo e gás, economia digital, e tinha mais um que eu não estou me lembrando agora, mas eu me lembro desses, mas não incluía, por exemplo, o agronegócio. Não no comunicado, sim, pelo menos, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essas negociações que estão sendo feitas com outros países, enquanto... Eu sou muito cética, porque, assim, eu sou muito cética da vontade desse governo de abrir a economia, porque tem que, né, se é para fazer reciprocidade com a China, vai ter que abrir para cá também. Por exemplo, você falou saúde, né? Uma das coisas que estava travando o acordo com a União Europeia, além da França ser uma questão, né, por causa da questão agrícola, é um outro assunto, era que o Brasil queria criar uma cota nacional para coisas de saúde, a gente só comprar de produtores internos. Dizer, não, quando for o governo que for contratar, a gente vai contratar só de produtor local. Gente, isso não é livre comércio, né? Se a Alemanha faz um produto melhor e mais barato para a gente usar no nosso SUS, para tornar o nosso SUS melhor, a gente devia comprar da Alemanha. Minha opinião. Entendeu? Até para tornar, né, o serviço público melhor e mais eficiente para todo mundo. Sem contar privado, enfim, o resto. Então, aí saiu uma notícia, mas vamos ter uma conversa sobre saúde com a China. Isso vai acontecer? Eu sou muito cética porque no passado podia ser um ponto de abertura comercial e não foi. Mesma coisa, um tempo atrás o Lula foi lá para o Japão falar para defender a carne brasileira. Sou super a favor da carne brasileira. Mas a gente não consegue comprar as coisas do Japão com tarifa mais baixa. Mesma coisa, foi este governo que instituiu, né, regulamentou a taxa das blusinhas, que vem majoritariamente da China. Até agora, nenhuma conversa sobre tirar essa taxação e as pessoas poderem voltar a comprar o que elas quiserem pela internet. E era um valor baixo, né? Era até $50. Inclusive, vale dizer, países europeus têm esse tipo de isenção até $200 ou €200. Chama minimis, né? Que são compras muito baratas. Então, não seria uma coisa fora do comum do mundo desenvolvido. Mesmo pensando em países que são protecionistas em algumas áreas. Então, assim, tomara que sim, a gente se abra para novos mercados e não só a gente consiga exportar mais, mas também barateia as importações que no Brasil são, né, principalmente de produtos industrializados, são mais caros do que a maioria dos países do mundo. Mas minha confiança é meio baixa, dado o histórico deste governo que não parece acreditar muito. É o famoso, né? Tem uma brincadeirazinha, né, com o Pai Nosso, que é tipo, sempre vem a nós e não a tua vontade. Então é muito, não, a gente vem a nós e nunca o nosso reino, né? Isso, olha só, nem eu sei a coisa, mas ela tem uma brincadeirinha com isso. É meio isso, assim, né? Então, eu sou um pouco cética, mas tomara, por que não? E tem uma outra coisa também que o Lula falou ontem para o Reinaldo e que me chamou a atenção, que a intenção do pacote é de priorizar pequenos e médios produtores. Eu te confesso que eu não tenho isso aqui de cabeça para entender o quanto eles representam na nossa pauta de exportação. Mas eu acho que
enfim, pelo menos no senso leigo, assim, é de se imaginar que eles sejam os que mais precisam mesmo de auxílio governamental nesse momento, né? Isso faz sentido? Priorizar sem dúvida, que é tipo, se tem uma fila de pessoas, a gente não tem dinheiro para todo mundo, a gente prioriza quem tem menos chance de conseguir crédito privado para se manter viável enquanto arruma uma solução. Sem dúvida nenhuma, a priorização faz sentido. Também não sei dizer o tamanho. Já que a exportação, e geralmente a área de exportação demanda muita produtividade, então para você ser um exportador você tem que ter muita produtividade, ou seja, você precisa ser muito bom, muito eficiente no uso de recursos, tende a ser companhias maiores. Mas claro que existem cooperativas, existem outras formas de arranjos econômicos que fazem exportação, mas a maioria... Ele mencionou se fosse especificamente os produtores de tilápia, que não é um mercado que eu acompanho muito de Pois perto. Mas a priorização de cara ela faz sentido. Se você tem uma fila, você prioriza quem tem menos chance de conseguir algo no mercado privado. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Primo.